Ô pastor, mas a direita teve a oportunidade de se perpetuar no poder. Na sua percepção, sem falar sobre as possíveis anomalias nas urnas, o que levou a direita a perder a presidência? No caso, o presidente Bolsonaro. Houve algum erro? Muitos erros. Nós somos amadores, né? Imagina, ninguém achava que a gente ia ganhar. Acho que nem nós mesmos acreditávamos na vitória, né? Foi aquela facada foi o divisor de águas, né? A facada foi um dos motivos? Foi o divisor de águas, foi o principal. Tirou o Bolsonaro dos debates, né? Porque ele é muito transparente no que fala, e podiam usar as falas dele contra ele, e botou ele em evidência na internet, na televisão. Ele, que era de um partido pequeno, não ia ter tempo de TV. Agora, por causa da facada, ele está na TV 24 horas por dia. Foi um fator determinante, né? Então, ganhamos. Tá, é mais ou menos assim. Você já viu um cachorro saindo correndo na rua, ele corre atrás do carro, a roda. Ele fica latindo para a roda do carro. O carro para, o cachorro não sabe fazer. Ele quer pegar a roda. Parou o carro, o cachorro não sabe fazer. Mais ou menos assim. Nós corremos atrás do poder. Chegamos. A gente não sabia o que fazer com ele. Então o senhor acredita que a direita não sabia o que fazer não existia direita, como eu insisto, não existe direita ainda. A direita é uma ciência política. Se é uma ciência política, ela tem que ser construída com alicerces, tem que saber onde quer chegar. Nós temos direitistas, temos pessoas que estão se descobrindo de direita agora. Se a direita fosse coesa, nós não teríamos perdido a eleição. Se a direita fosse coesa, nós não estaríamos divididos agora. Veja o que é a esquerda, ciência política, Lula. O PSOL não é do PT, PSB não é PT, PCdoB não é PT, mas são de esquerda. Vê se algum desses batia no Lula, mesmo Lula preso. Nunca bateram nele. Por quê? É uma ciência política. Você tem que se unir com aqueles que têm a sua afinidade política para vencer lá na frente. Lá na frente você vê o que faz. A direita. Não, Bolsonaro fala, nossa, eu sou direita, mas Bolsonaro... Aí, nosso próprio povo começa a brigar, porque ninguém estudou a ciência política. Há uma busca pelo poder dos da direita, né? Todos querem um pouquinho de poder. Todo mundo que vai para a política é a arte de buscar o poder. O poder do quê? O poder de transformar a vida da pessoa. Porque a política transforma a vida da pessoa de fato. Né? Nós perdemos a eleição para um grupo de esquerda, tivemos fatalidades no meio do caminho, né? Tivemos infelicidades no segundo turno, coisas que eu não quero nem citar aqui, né? Poderíamos ter feito de outra forma, mas não deu certo. Nós tivemos o judiciário, nós tivemos a mídia, a grande mídia, e nós tivemos um partido que ficou no governo por décadas e tinha milhões para gastar contra a gente. Nós tivemos 3 inimigos contra nós. Véspera da eleição, o ministro Barroso liberou um documento dizendo que o pobre tem que ter direito a votar. E se ele não vota porque ele não tem um carro para sair da roça e votar, que a prefeitura mande um ônibus buscar ele. Agora imagine você, como candidato a vereador, você manda o seu carro e buscar as pessoas. Isso tem nome, compra de voto. Mas de repente, da noite para o dia, não foi mais compra de voto. Aí no Nordeste, de 2018 para 2022, saiu a votação de 20 milhões para 22 milhões e meio. Voto não multiplica assim, voto migra. Ele sai de um lado e vai para o outro, mas multiplicou por quê? Porque 2 milhões de pessoas que não tinham votado antes foram votar agora. Tudo por causa de uma canetada de um juiz. Nós perdemos milhares de inserções em rádio e TV, canetada do juiz. O Lula podia falar qualquer coisa do Bolsonaro. Bolsonaro não podia falar qualquer coisa do Lula. Não deixaram a gente explorar a questão do Lula ser a favor do aborto. Lembra? O TSE veio e disse que não podia fazer. Enquanto isso, chamaram o Bolsonaro até de canibal, né? A gente não podia falar que o Lula era amigo de ditadores, como da Nicarágua, como Maduro. Tudo que Bolsonaro ia fazer, iam cortando. Então, essas ajudinhas assim, né, fez com que a gente perdesse a força que a gente esperava que ia ter e não conseguimos chegar até o final, né? Pastor, mas eu percebo que o senhor é um forte aliado e leal ao presidente Bolsonaro, mas em 2020, na última eleição e agora, 2022, ele ia apoiar o senhor para senador, como ele mesmo falou, acabou apoiando o Marcos Pontes. Ele traiu o senhor? Sentiu traído por ele? Houve uma frustração da sua parte? Porque quem era o Marcos Pontes
Antes dele ser chamado para o ministério, eu não sabia quem ele era. Só conheci ele depois que foi chamado para o ministério. Agora, o pastor Marco Feliciano, além de ter uma voz no meio cristão, tem uma influência no meio cristão, o senhor também começou a ser uma voz e ter uma influência na política, quando o senhor assumiu a Comissão dos Direitos Humanos. Tanto crentes quanto não crentes, conservadores, conheci e poderia apoiar o pastor Marco. Mas, ao invés de apoiar o senhor, que tinha a possibilidade de ganhar para senador, o Bolsonaro apoiou o Marcos Pontes. Veja só, política não se faz sozinha, política se faz em grupo, né? De fato, havia uma promessa do Bolsonaro, não a mim. Ele fez essa promessa para a bancada evangélica toda e para os maiores líderes das denominações evangélicas do Brasil. Imagine que foi a primeira, né, espero que não seja a única, mas foi a primeira vez que, de maneira unânime, os deputados da Frente Evangélica, inclusive dos de São Paulo, todos disseram: nós temos um nome para o Senado Paulista, Marco Feliciano. Não teve um senão, né? Então isso já foi uma conquista. E o Bolsonaro disse: então eu tenho um compromisso com vocês, a vaga é do Feliciano. Para 2 dias depois ele me ligar dizendo que o grupo conversou, porque não era ele sozinho, o grupo, ele, Tarcísio e outros mais, chegaram à conclusão de que o meu nome naquela hora não ajudaria muito, que eles disseram que eu tinha rejeição por conta do que eu já passei, das brigas com a imprensa, das brigas com os movimentos sociais, etc. e tal. Eu não sou bobo, também não sou burro, né? Eu sei que não foi isso, porque que rejeição teria eu que não teria qualquer um que tivesse a mão do Bolsonaro? Porque qualquer um seria bolsonarista. E o bolsonarista é exatamente... não tem apoio das minorias sociais, não tem apoio desses movimentos sociais, não tem apoio, etc, etc e tal. Mas, eu nunca reclamei, não tem uma matéria em imprensa, nada, nunca levei isso a público, porque eu sou de grupo. Eu entendo que eu sou de grupo. Não é o meu querer que tem que prevalecer. Se eu estou num grupo e o grupo percebe que há uma possibilidade maior com o outro, se eu sou de grupo, eu tenho que respeitar isso. Então eu respeitei, nunca fiz um desabafo público, nunca falei nada frustrado. É claro que a gente fica, porque eu sabia que qualquer pessoa que ele botasse, se o Bolsonaro botasse a mão num poste, o poste era eleito, né? Então... Eu acredito, inclusive, que eu teria mais votos naquela eleição do que o Marcos Pontes, né? Então, se eu tivesse mais votos que o Marcos Pontes, talvez também isso tenha pesado alguém no entorno do presidente, falando assim: calma aí, esse Feliciano não é um Marcos Pontes, que é um ilustre desconhecido. Feliciano é conhecido no país inteiro, capilaridade em todos os estados. Se esse camarada é eleito numa campanha para o Senado, que é só uma vaga, que agora são 2. O Senado funciona assim: uma vaga, 4 anos depois 2. Depois uma, depois 2, né? Para dar o equilíbrio. Então, com uma vaga, eu teria mais votos que o Marcos Pontes. Ele teve 9 milhões. Imagina eu, um pastor, um político, conhecido no país inteiro, tendo 10 milhões de votos num único estado do Brasil. E, de repente, o presidente Bolsonaro inelegível. Mas tu acha que o presidente Bolsonaro tem medo disso? Não, de concorrência dentro da direita? Medo não. Eu estou dizendo assim, é o meu pensamento. Posso estar errado, pode não ter sido nada disso, mas é um pensamento. E muitas pessoas comungam desse pensamento. Então, não sei, talvez não ele, porque o rei nem sempre é um problema, o Fábio. Não, eu uso isso porque, por exemplo, o Bolsonaro, ele não, parece que não tem um plano B. Ele se coloca como plano A, como plano B, como plano C. Ele está inelegível aí, ele não apresenta ninguém. Não, nós temos fé. Eu também tenho esse mesmo pensamento. Ele é o plano A, é o Jair, plano B, é o Messias, plano C é o Bolsonaro. Por quê? Se o Lula estava na cadeia e virou presidente, a política é dinâmica demais, ela pode mudar instantaneamente, pode acontecer um fato novo. Ninguém sabe que pode acontecer. Se o sistema resolver, não, o Bolsonaro tem que voltar, eles arrumam argumentos, volta da noite pro dia, então nós acreditamos nisso. Mas com o Lula colocou tipo Haddad já. Gente, se eu não for, vai vir um Haddad. Todo mundo sabe que o Haddad é o Taxade, melhor dizendo. Taxando tudo. Esquece, foi o pior prefeito que São Paulo teve. O Lula não é mais o Lula. O Lula já foi um animal político. Hoje ele é no máximo um político medíocre. Não mede as falas, troca as mãos pelos pés, tá senil. Então esse não é mais o Lula. Não é o Lula que o mundo, que o Brasil conheceu. Esse não faz mais nada, né? Então, a esquerda faliu, o PT está em decadência, o PT tá derretendo, né? Então, o que eu penso? O entorno do Bolsonaro pode ter pensado isso, posso estar errado também, pode não ser nada disso, né? Mas
Imagina, eu seria um nome